Fala, meu querido, diretamente de Ibiza para te chamar para a Semana do Investidor do Amanhã, do dia 10 a 15 de março. Lá você vai aprender tudo que precisa para investir melhor nas criptomoedas. Como utilizar gráficos, melhores projetos, como criar carteira de curto, médio e longo prazo. Para você se inscrever, é só você clicar aqui no primeiro link da descrição. É online e gratuito, não tem desculpa. Te vejo lá. Fala, CryptoTrader, aqui quem fala novamente é André Aro, e no vídeo de hoje eu vou falar como ter renda passiva no mundo cripto. Então se esse assunto te interessa, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como que a gente pode fazer isso daí. Roda a vinheta, Martins, e bora lá. Para muitos investidores, ter renda passiva nos investimentos, seja no mercado cripto, no mercado tradicional, é algo que chama muito a atenção. Principalmente no mercado tradicional, quando a gente fala de ações, pessoas que investem em empresas que pagam bons dividendos, ou até mesmo fundos imobiliários que pagam dividendos mensais. Essa é uma das formas que muita gente vê como receber e reaplicar inclusive aquele reinvestimento para fazer aquela famosa bola de neve e fazer aquele investimento, multiplicar os ganhos dele, você planta novamente. E isso daí também é possível de fazer no mundo cripto. Então eu vou falar algumas das formas que a gente tem, e a primeira delas seria com o setor de games. Sim, exatamente, o setor de games do mundo cripto, uma forma que você pode, tanto como investidor como jogador, ter uma renda passiva. No primeiro caso, na verdade, eu vou falar como jogador, você não precisa fazer o aporte financeiro. Você pode pegar times como o de Axie Infinity, que eu acho que é o jogo mais consolidado que nós temos aí. Você pode procurar pessoas ou equipes que procuram jogadores e você vai investir seu tempo e ser remunerado com a recompensa que vai conseguir dentro do jogo. Isso aí vai do acordo que você vai ter com a equipe ou com o investidor diretamente. Então essa seria uma das formas de você ganhar. Vale reforçar aqui, esse setor de games é um setor muito novo na área de cripto, então cuidado, não dependa desses rendimentos para pagar uma conta, por exemplo. São investimentos que você vai ganhar dependendo muito do preço do token, que oscila e muito por ser um setor novo, e vai depender muito do momento do mercado. Mas outra forma que você pode estar é do outro lado, como investidor. Você pode montar times do jogo ou dos jogos que você queira e colocar pessoas para jogar, e com isso você vai conseguir ter uma renda passiva dependendo muito dos resultados dos jogadores. Então o mercado de games seria a primeira opção para você que quer fazer uma renda passiva aqui dentro de cripto. No segundo caso, que eu vejo que tem um leque de opções muito maior, a gente vai falar do mercado de DeFi. Inclusive temos um vídeo aí explicando o que é DeFi, onde a gente mostra alguns protocolos, e eu vou mostrar alguns deles aqui, algumas coisas nesse vídeo, e vou explicar de acordo com o risco que você queira tomar, mas mostrar que temos alguns investimentos bem interessantes no mercado DeFi dentro do mundo cripto. Então deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Nesse primeiro caso aqui, eu vou falar de uma estratégia que a gente pode utilizar dentro de cripto, utilizando dólar, ou seja, uma stablecoin pareada a dólar. Com isso você não vai ter o risco de desvalorização do preço do ativo, ou seja, esse dólar vai valer sempre $1 teoricamente, e nesse caso nós temos um protocolo chamado Anchor ligado à rede do sistema da Terra Luna. O Luna é o token do sistema da Terra, então a gente consegue uma rentabilidade travando o dólar de 19,5% ao ano nesse momento. Lembrando que isso aqui é o resultado aí de um ano de investimento. Então você travar nesse momento, vou falar que você vai travar $1.000, vai ser numa média, caso você deixe por um ano, de 1,6% ao mês em renda em dólar. Então é uma das formas de a gente ter renda passiva dentro do mundo cripto, recebendo dividendos praticamente, como a gente podemos chamar dessa forma, só que ganhando em dólar, uma moeda muito mais forte do que o real. Essa seria uma das formas com menor risco, onde a gente compraria uma stablecoin, colocaria em um protocolo como esse da Anchor, por exemplo. Existem outros, cada um vai pagar um valor de rentabilidade, alguns mais, outros menos, depende muito do momento. Geralmente esses APY, essas rentabilidades são variáveis. Nesse caso da Anchor aqui, ela já está na verdade há muitos meses nessa faixa de 19,5%. Então é um protocolo interessante que eu vejo como uma boa opção para quem quer travar um dinheiro que tem parado aí, uma reserva não de emergência, mas um caixa na verdade. Lembrando que o mercado de DeFi tem seus riscos sim, mas esse aqui seria o menor risco, porque a gente está falando de um protocolo aí mais consolidado, uma rede que está se provando, e essa seria a minha primeira opção de acordo com o risco. Segundo caso,
Vamos pensar o seguinte, vou pegar Uniswap, que é uma corretora descentralizada. Então uma corretora descentralizada, ela vai fazer muito parecido com o que uma corretora como a Binance faz. Você pode comprar, trocar moedas lá dentro. E para que a gente consiga fazer essa troca, eu quero trocar dólar por Ethereum, dólar por Bitcoin ou qualquer outra troca de uma cripto por outra, a gente precisa que pessoas forneçam a liquidez na corretora, prover liquidez para o mercado. E aqui a gente pode ver algumas pools, como por exemplo, uma delas de Bitcoin, WBitcoin, porque Bitcoin só funciona dentro da rede dele. Nesse caso, nós estamos falando da rede da Ethereum. Então a gente poderia ser remunerado. Vamos falar que a gente vai colocar $1.000 de Bitcoin, $1.000 de Ethereum, e exatamente nesse jeito. A gente coloca um mesmo valor de um lado e do outro, como se fosse uma balança, e a gente coloca dois ativos que a gente pode, por exemplo, gostar para longo prazo. Bitcoin e Ethereum seria um caso bem interessante, seriam os dois maiores ativos do mercado. Então, se a gente prover liquidez desses dois ativos, a gente vai receber uma taxa de 0,3%, que é cobrada, na verdade, de quem faz a troca de Bitcoin por Ethereum ou Ethereum por Bitcoin, nesse caso o Bitcoin sintético. Nesse exemplo aqui, a gente pode ver essa pool, podemos ver outras também de Ethereum e USDT. Então, quem tiver USDT e trocar por Ethereum ou vender Ethereum por USDT, a gente vai ganhar essa taxa aí que é cobrada de 0,3% da transação, fora as taxas da rede. Então, se eu clicar aqui, a gente pode ver alguns detalhes aí do quanto a gente tem travado nessa pool, o valor de negociação, quanto que a gente conseguiu em taxas nas últimas 24 horas. Então, se você tiver 1% dessa pool, por exemplo, você vai receber 1% das taxas diárias, mensais, semanais. Então, é uma das formas de você ter renda passiva, travando aí seu token, aqueles tokens que você acredita para longo prazo, que você acredita também que tenha volume de negociação. Não adianta nada ser um token interessante, que você acredite, mas que ninguém queira. Então, pense bem no que pode ter volume de negociação. Aqui o foco é ganhar com as taxas de transação. Geralmente são transações assim, ou operações mais longas. A gente não está falando de colocar agora, tirar semana que vem, principalmente se for na rede da Ethereum, que é uma rede que tem grandes taxas. Então, para compensar isso daí, o volume financeiro tem que ser grande e o período geralmente um pouco maior. Mas aqui fica uma opção também que a gente pode colocar nossas criptos que a gente quer levar para hold e para um prazo maior e prover liquidez para o mercado, ganhar com essas taxas. Então essa aqui seria a opção para quem realmente pensa em dois ativos interessantes para o futuro e quer prover a liquidez para o mercado, ser um formador de mercado e ganhar com taxas. Esse é o foco desse tipo de operação. Um outro caso aqui eu vou mostrar dentro da rede Cronos, um protocolo chamado VVS Finance, onde a gente consegue travar também dois ativos e ganhar taxa. Só que como essa rede é uma rede mais nova, a gente vai ganhar não só as taxas, mas também vai devolver o token que a gente recebe quando a gente vai fazer a formação de preço, que é um chamado LP Token, de Liquidity Provider. E a gente ganha esse token quando a gente fala, pessoal, vou te deixar esse token, vou devolver para vocês, para fazer praticamente um stake dele. Ou melhor, você vai fazer vai rentabilizar dentro desse token que você ganha quando você deixa dinheiro na corretora. Vou falar que você deixou, nesse caso aqui, um exemplo, VVS e o USDC, que é o token dessa corretora, chamada VVS Finance. Eu deixei $1.000 de um lado e $1.000 em VVS. Ele vai te dar um LP. Quando você ganha esse LP, você pode emprestar novamente esse LP, esse token de liquidez, provedor de liquidez, para a corretora e ser rentabilizado. E aqui a gente pode ver algumas taxas, alguns percentuais até maiores do que 100%. Vai depender muito do que você acredita, do que você quer trocar, até mesmo travando aqui par em dólares, stablecoin, pagando um pouco mais de 8% ao ano. Então são estratégias que a gente vai ter em diferentes protocolos, diferentes redes, que a gente pode rentabilizar um pouco mais, aumentar o risco e também o nosso retorno. Então muito cuidado a não colocar todo o seu dinheiro em redes mais novas, em protocolos novos. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, mas aqui também é uma forma que a gente pode ter rendimentos aqui, nesse caso de mais de 100% ao ano, em alguns dos casos, outros 30% ao ano, seria uma das formas. E vou pegar o último caso também na rede Cronos, protocolos mais novos, e nesse caso, por ser mais novo, a gente tem menos dinheiro dentro dele, então ele precisa que pessoas investam no protocolo, e com isso, se você investir principalmente prover liquidez no token dele, ele consegue pagar em alguns casos mais de 300% ao ano. Lembrando, essa aqui é uma operação mais avançada que a gente está falando e de maior risco. Então, primeiro, só faz sentido você travar qualquer moeda que você for fazer no mundo cripto. Aqui eu estou mostrando esse protocolo, mas pode ser qualquer outro de corretora descentralizada, se você acreditar
naquele token, naquele projeto. Não adianta você travar MMF e CRO e achar que o projeto vai cair, vai para zero, então não vale a pena investir. O princípio de você gerar renda passiva seria que você goste de alguns tokens, queira investir em alguns projetos e com isso você vai utilizar os protocolos DeFi para ter uma rentabilização em cima daqueles tokens que você acredita. Essa eu vejo que seria a forma ideal de você realmente ter a renda passiva e não procurar bons rendimentos para entrar, sendo que é algo que pode ser uma furada. Então cuidado para que você não invista aonde não tem retorno. Não adianta você ganhar 1000% de zero, que é zero. Então foque em bons ativos, isso que é o mais importante. Então aqui nesse vídeo eu mostrei para vocês algumas das formas que a gente pode ter renda passiva, principalmente utilizando DeFi. Como a gente já falou, temos vídeo de DeFi, temos também vídeo de como montar operações dentro do DeFi de stake, principalmente PancakeSwap, que é uma corretora descentralizada, que eu diria que é o pontapé inicial para quem quer começar a interagir nesse mundo. Também temos vídeo falando de MetaMask, ou seja, tem um conteúdo ideal para que você comece a interagir e conheça aí um pouco dos riscos dos protocolos e comece a interagir. Eu vejo que é um mercado muito promissor e que essa parte de renda passiva realmente as pessoas têm que olhar mais, muita gente ainda desconhece e não utiliza dentro do mundo cripto. Pode ser uma saída para que você aumente seu patrimônio sempre controlando sua exposição. E um abraço, até os próximos vídeos.